Eu quero compartilhar com vocês, nessa manhã, uma palavra muito pequena, mas que faz toda a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia, faz diferença nos relacionamentos, faz diferença no trabalho, onde quer que estejamos. Se nós aplicarmos essa palavra, nós seremos bem-sucedidos, seremos prósperos. E o tema da nossa reflexão nessa manhã é ânimo. Você pode dizer comigo ânimo? Não, mas com mais ânimo. Vamos lá, ânimo! Ânimo! Glória a Deus! Uma palavra tão pequena, mas quando declarada com autoridade, ela pode derrubar muralhas. Já pensou se foram essas palavras que Deus colocou para Josué quando eles derrubaram as muralhas de Jericó? Porque Deus disse para ele: tenha bom ânimo. Então eles dando volta no 7º dia, eles gritaram: ânimo! Você pode dizer comigo ânimo? Ânimo é uma palavra que talvez tenha feito falta ou está fazendo falta na vida de muitas pessoas. Eu quero poder refletir sobre essa palavra com vocês nessa manhã, amém? Qual é o nosso tema do ano? Maturidade, com o subtítulo Aprender para servir. Maturidade, aprender para servir. Então, nós temos um foco, nós iniciamos o ano com um objetivo, com um foco. A nossa vida virou de cabeça para baixo, mas o fato é que o foco permanece. Amém? Muitas coisas mudaram, nosso culto hoje ele está sendo de forma diferente, muita coisa aconteceu nos últimos meses. E nós estamos gradativamente retomando a caminhada, mas por isso é importante nós trazermos à memória qual era o nosso tema do ano: maturidade. E o fato é que toda circunstância que nós estamos vivendo, de nos ajustarmos, de dificuldades, situações que nós antes não tínhamos, elas são experiências e oportunidades para crescimento, ok? Então o nosso tema é maturidade, aprender para servir. De que forma que nós traçamos essa rota? De que forma nós poderíamos chegar a esse objetivo da maturidade? Aprender, ou seja, por meio do ensino. Essa era uma característica específica que queríamos alinhar para esse ano de 2020. De que forma, então, nós iríamos atingir a maturidade? Por meio do ensino. Qual era a nossa proposta e foco? Cuidar de pessoas. Por isso a palavra serviço. Então, aprender, ensino, servir pessoas. Amém? Maturidade, aprender, ensino, servir pessoas. Esse é o propósito pelo qual estamos aqui. Cuidar de pessoas. E nós estabelecemos algo muito claro para esse ano que nós estamos. A gente ajustou algumas coisas, alinhamos alguns setores, alguns ministérios, porque o nosso objetivo era relacionamento. Aonde tem pessoas, tem relacionamento. Aonde tem pessoas, tem relacionamento, tem comunhão. Nós desconfiguramos aquela frase: onde tem pessoas, tem problemas. Porque se nós guardarmos isso na nossa mente, a gente se afasta das pessoas. Porque onde tem pessoas, tem problemas. Eu não quero problema. Quem quer problema? Então nós falamos sobre a importância do relacionamento, sobre comunhão, sobre pequeno grupo. Por que eu estou relembrando isso? Porque o foco deve ser mantido. O alvo, o propósito, o objetivo deve ser mantido. O que muda com toda essa situação? A forma que nós vamos fazer.
O foco, o objetivo, o alvo, a missão, o propósito, ele se mantém o mesmo. Falando em termos de negócio, as empresas, elas mantêm os mesmos objetivos, os mesmos focos. O que eles estão mudando? A forma de fazer, a abordagem, a estratégia. E conosco não é diferente. Nós temos uma visão, amém? Nós temos um alvo, nós temos um propósito. E essa missão, essa visão, esse alvo, esse propósito, ele define a nossa missão. Como nós vamos a campo, as estratégias que nós vamos aplicar. Mas é fato, nós temos também uma realidade. A pergunta que nós podemos fazer para nossas vidas, em primeiro lugar: o que vai definir a nossa caminhada? A nossa visão, o nosso propósito, o nosso alvo ou a nossa realidade? Se nós talvez olharmos para as circunstâncias, se nós estivermos focados no presente momento em que os nossos olhos estão enxergando problemas, estão enxergando número de mortes, estão enxergando desemprego, estão enxergando tantas circunstâncias que elas são reais, porque são reais. Mas os nossos olhos não estão voltados para isso, a fim de que isso determine a nossa caminhada. Porque nós nos movemos por propósito. Nós nos movemos segundo a visão que Deus nos deu. E essa visão estabelece o nosso alvo. Então nós não olhamos para essa realidade, isso não nos define. Sonhos, os sonhos que Deus colocou no nosso coração, eles não podem morrer, amém? Precisamos crer que Deus está no controle, que se Ele plantou sonhos e propósitos no nosso coração, Ele é fiel para nos dar força, para que possamos realizar esses sonhos e esses propósitos. Portanto, nosso objetivo nessa manhã é alinhar com vocês a fim de que nós possamos manter o foco no alvo e na visão. Amém? E para isso, nós precisamos reposicionar e ajustar as nossas estratégias. Por isso a palavra nessa manhã? Ânimo. Porque o ânimo determina a nossa disposição para caminhar. O ânimo nos ajuda a caminhar 1 milha a mais. O ânimo nos ajuda a carregar 10 quilos a mais. O ânimo nos ajuda a dar 2 passos a mais. Ânimo. Quando a gente fala de ânimo, a gente identifica que o maior problema que pode existir em uma equipe não é a falta de recursos. O maior problema que pode existir em uma empresa não são as dificuldades de mercado. O maior problema que pode existir em um empreendimento, em uma estrutura, não é a crise ou os problemas relacionados a ela. O maior problema que pode existir numa empresa, numa equipe, em uma igreja, é o desânimo. Porque se você tem uma equipe, se você tem um time, se você tem uma igreja com ânimo, com o coração no Senhor, firmada em propósito, engajada numa visão, a crise, ela é superada. As dificuldades, os problemas, eles são pequenos diante de uma equipe, diante de um time, diante de uma igreja com ânimo. Amém? O que gera o desânimo? Eu anotei 3 palavras aqui. O desânimo, ele gera esfriamento espiritual. Já percebeu quantas pessoas nos dias de hoje elas estão esfriando espiritualmente? Elas estão perdendo o desejo de orar, elas estão perdendo o desejo de ler a Bíblia, elas estão perdendo a disposição de ir à igreja. Esfriamento espiritual vem da onde? Qual é a raiz? O desânimo. Porque os olhos dessas pessoas estão voltadas para as circunstâncias. Ai, tá difícil, tá ruim. E a pessoa vai olhando para aquela situação e aquela situação vai tomando autoridade na mente.
vai governando a mente, e se governa a mente, aquele conceito governa todo o corpo. Governa as atitudes. Gera esfriamento espiritual o desânimo. O que outra coisa o desânimo gera? A ansiedade. Porque a pessoa desanimada, ela começa a ficar... Ela não vê a solução, ela não se move para a solução, porque os olhos já estão fechados, porque a sua mente está bloqueada. E aí a pessoa, então, ela começa a ficar em crise. E aí a ansiedade, a angústia, o medo, todos esses sentimentos vinculados à ansiedade batem à porta. Porque a pessoa não tem certeza do dia de amanhã. Quando a pessoa ela está firmada sobre o ânimo, ela, embora não tenha convicção do dia de amanhã, ela tem firmeza que vai dar certo. Esse é o ânimo dela. Essa é a convicção e a verdade que se instaurou na sua mente. Então gera esfriamento, gera ansiedade. E com tudo isso também gera o desleixo. Eu não vou fazer, já que não vai dar certo. E aí as pessoas elas vão deixando de fazer aquilo que se fazia antes. Você quer ver o que acontece com uma pessoa depressiva, quando ela está angustiada, quando ela está desanimada? O que acontece com uma mulher quando ela se encontra nessa situação? Antes ela era vaidosa. Quando essa situação encontra lugar no seu coração, qual é a primeira coisa que ela deixa de fazer? Alguém falou tomar banho? Isso aí é adolescente, né? Mas ela deixa de se arrumar. Vamos lá, para os homens entender, eu falei das mulheres, para os homens entender. Quando você pega nojo de um carro. Antes, primeiro, você comprou ele, bala. Coisa linda, filé, pretinho nos pneus. Ficava meia hora esfregando o tapete para depois pisar em cima. Mas aí alguém veio para você e disse: ei, esse carro é uma bicheira, o motor está fundido. Isso é duas alegrias, uma quando tu compra, outra quando tu vende. Aí aquilo acionou, check. A pessoa é verdade, meu carro é uma droga. E aí puf, furou o pneu. Aí apareceu um problema ali, apareceu um problema aqui. E aí aquele engano se tornou uma verdade. E aí o cara abriu a mente e o coração para o desânimo. E aí aquele que antes passava pretinho nos pneus, já está com o carro, deixa lavar na chuva. Aí a mulher diz assim: ô amor, podia lavar o carro hoje. Ele diz: mas vai chover? O desânimo gera isso. A pessoa vai largando aquilo que ela fazia antes. Ela deixa de fazer porque ela... não. Isso é na oração, isso é em todos os aspectos. Quantos estão acompanhando? Desânimo não é cansaço. A gente precisa entender isso. Cansaço físico é cansaço físico. É desgaste físico do corpo. Não dá para misturar uma coisa com a outra. O desgaste físico, ele até pode, no processo, gerar um certo esgotamento emocional. Mas a gente precisa entender que desânimo é uma semente que vai além de um cansaço físico. Porque existem pessoas, às vezes, que elas estão cansadas, acordam pela manhã, vão dormir tarde, mas elas estão lá animadas, porque elas têm um alvo, elas têm um foco, elas têm um propósito. O cara trabalha de dia, estuda de noite, tem filho para criar, mas ele quer concluir a faculdade porque ele tem um alvo, ele quer uma promoção no trabalho. E ele sabe que se ele concluir o seu curso, a promoção é garantida. Então ele está animado. Ele está motivado. E motivação não é um estágio que diz: vou acordar com o pé direito.
Estou motivado. Não, a palavra motivação, ela está ligada motivo para a ação. Isso é motivação. É você encontrar um motivo para agir. Tem aquela história, eu vi uma reportagem de um vendedor de picolé, que o cara estava com dificuldades, e aí nasceu uma filhinha, nasceu um bebê. E aí ele botava a fotinho dela, quem viu essa reportagem? Ele botava a fotinho dela, alguma coisa tipo assim, na caixinha de isopor. Chupeta! Isso aí. Ele botava a chupeta da menina. Sabia que tinha um vínculo com a criança, né? Ele botava a chupeta, uma chupetinha na caixinha de isopor. E ele saía para vender picolé todos os dias. Ele não voltava para casa enquanto ele não vendia tudo o que ele tinha colocado no isopor. Cada vez que estava difícil, que ele tinha oferecido para 10 pessoas e ninguém tinha comprado, que ele tinha vontade de voltar para casa e largar tudo e ir embora, o que ele fazia? Ele se motivava. De que forma? Ele olhava para a chupeta. Um motivo para agir. Uma causa para morrer. Ele olhava para a chupeta. Ele disse, esse é o meu motivo. Eu estou aqui hoje passando por dificuldade, mas a minha filha não vai passar. Eu vou dar um futuro para ela. Esse é meu foco, esse é meu objetivo. Desânimo não é cansaço. Desânimo é um sentimento de incapacidade que gera impotência e o resultado é o fracasso. Se uma pessoa está desanimada, se ela não reverter a situação, o resultado é o fracasso. Qual é o maior propósito do diabo? E principalmente nos dias em que nós estamos vivendo? Roubar a nossa força, roubar o nosso foco, roubar a nossa fé. Irmãos, se nós perdermos a fé, o que nos sobra? Se nós perdermos a esperança, o que nos sobra? Se nós abandonarmos como igreja princípios básicos espirituais, o que nos sobra? E é isso que o diabo ataca, é isso que ele quer roubar. Para que as nossas armas, elas estejam sem munição. Do que adianta um homem com uma arma na mão sem munição? Só se for para jogar na cabeça de alguém, né? Precisa de munição. É roubar a nossa fé, semear desânimo. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina sobre o ânimo. João capítulo 16, versículo 33. Jesus disse, olha o que Jesus disse. João 16, 33. Você pode colocar na sua anotação aí como texto base esse, tá? Jesus disse assim, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Meu Deus. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Jesus vinha falando sobre, ele fala em João 14, sobre a sua morte. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Ele vem falando ali sobre o que iria acontecer com ele. Ele fala sobre perseguição. Ele fala em João 15 que ele é a videira, que o Pai é a videira, que a gente precisa estar ligado nele. Então ele vem falando, eu sou a videira, vocês são os ramos, estejam ligados em mim, sem mim nada podeis fazer. E aí João 16, ele nos fala um pouco sobre o Espírito Santo. O Espírito da verdade, João 16, 8, ele fala que ele vos convencerá do pecado, da justiça, do juízo. Aí ele fala sobre o Espírito Santo. E por que ele fala sobre o Espírito Santo Consolador, que ele tinha prometido também em João 14? É tudo o mesmo discurso. João 14, 15, 16. A mesma coisa, está falando, não parou. Começou a falar e não parou mais, que nem eu. Ele foi terminar no 17, quando ele faz a oração sacerdotal. E aí,
no 16, ele vem falando sobre a tribulação, sobre as dificuldades que aconteceriam. E aí ele diz isso: eu digo estas coisas a vocês para que vocês tenham paz. Ele fala dos problemas que eles iriam enfrentar, mas tenham paz. Tenham paz por quê? Porque o Consolador estará com vocês. Aí ele diz: neste mundo vocês terão aflições. Diferente do que muitas vezes é pregado por aí, de que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós não teríamos mais problemas. Jesus está dizendo: ei, vocês querem caminhar comigo, tem um negócio que vocês vão ter problema. Porque eles vão perseguir vocês, vão colocar vocês diante do tribunal, o diabo vai andar atrás de vocês que nem um gato caçando rato. Perseguindo vocês, porque o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar. Se você é de Cristo, você é adversário do diabo. Ah, mas eu não quero ter adversário. O diabo é teu adversário. Graças a Deus por isso. Porque se ele é seu adversário e isso fica nítido para você, é porque você é amigo de Jesus. É porque você é discípulo de Jesus. E aí ele quer a todo momento, a todo instante, ele quer te derrubar, ele quer puxar o teu tapete. E aí aqui ele diz: nesse mundo vocês terão aflições, contudo, entretanto, tenham bom ânimo. Tenham ânimo no quê? Ele disse: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci. Ele já tinha morrido aqui e já tinha ressuscitado? Não. Mas ele já estava declarando que a vitória estava certa. Ele disse: eu venci. Eu pisei na terra, eu estou aqui. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está estabelecido entre vocês. Tomem posse dessa palavra: eu venci o mundo. Esse deve ser o nosso ânimo. Nosso ânimo não está na economia, nosso ânimo não está na política, o ânimo não está nas redes sociais, se elas estão nos trazendo notícias boas ou ruins. O nosso ânimo não vem de nada natural. O nosso ânimo vem do fato de Cristo ter vencido o mundo. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa fé. E se está difícil, a nossa oração é: Maranata, a hora vem. Se está embaçado, a nossa oração é: volta, Jesus. Volta, Jesus. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor, o Salmo 27. Eu vou ler todo o Salmo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Aleluia! E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Pois na adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face,
Não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim levantam falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Esses dias eu estava conversando com o irmão no WhatsApp e eu mandei uma musiquinha, né, Fernando? Espera, ele vem. Espera, ele vem e faz um milagre. Esperar no Senhor. Ontem à noite nós estávamos conversando aqui com o Jean e com a Didi também, e o Jean compartilhou uma palavra ontem nos jovens, e a gente estava falando sobre esperar no Senhor. Espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3, do 23 ao 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo, o Senhor, e é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Essa parte aqui, ó, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Em outras traduções, ela diz: tudo o que fizerem, tenham bom ânimo. De todo o coração. O que ele está falando? Se entrega. Tenha ânimo. Tenha alegria naquilo que você faz. Faça com prazer. Faça valer a pena. E é interessante que esse contexto do 23 e 24 aqui, ele está falando daqueles que servem. Só que assim, ele está falando sobre um serviço um tanto complexo da gente entender na nossa cultura. Ele está falando sobre os escravos. Ele vem dando algumas recomendações em Colossenses capítulo 3, e aí ele fala sobre os maridos, dá algumas recomendações sobre o casamento, e aí ele fala sobre os escravos. E aí, quando ele vem terminando o assunto dos escravos, ele diz: tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não apenas para os homens. Tem outra tradução, coloca esse apenas junto. Um escravo está dizendo: ei, você é escravo, você não tem direito, mas não faça para homens. Não olhe para você e se sinta vítima. Não olhe para você e se sinta um coitado. Não olhe para você e tenha pena, porque você não está servindo ao homem. Você está servindo ao Senhor. E tenha ânimo, escravo. Olha só. Escravo, não tenha pena. Tenha ânimo, porque você está fazendo para Deus. A gente não consegue entender o que a gente está falando aqui, porque a gente não é escravo. Glória a Deus por isso, né? Tem funcionários, às vezes, que... não, isso aqui eu não quero fazer. Se tiver que fazer isso aqui, eu estou fora, né, pastor? Não, eu não, isso aqui não é, só foi um pedido, só você pode fazer tal coisa. Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9 diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. O que é isso? A realidade. O que nós falamos antes? Temos a realidade. O que é isso? A realidade. Moisés morreu. Quem era Moisés? Qualquer pessoa? Não. Moisés era ninguém mais, ninguém menos do que o referencial do povo. O cara que abriu o mar. O cara que subiu no monte e voltou com as tábuas. O cara que Deus falava com ele como quem fala com um amigo face a face. O cara que Deus deu a direção do tabernáculo. Quem era Moisés?
O referencial, inclusive quando no momento que ele se ausentou, o povo fez besteira. Quem era Moisés? O referencial. O povo ouvia a Deus por meio de Moisés. Moisés morreu. E agora? Crise. Problema. Moisés morreu. Moisés morreu. Moisés morreu e agora? Pensa, o povo correndo, que nem formiga, desesperado, nem mexer num negócio de abelha. Moisés morreu. Essa é a realidade. Mas olha o que Deus fala. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O que é isso? Prepare-se. Atitude, posicionamento. Por isso nós proclamamos nos 14 dias, vamos encerrar hoje à noite, um tempo de oração. E isso aqui, ó, esse ambiente cheio aqui, não é reflexo apenas de um pedido que eu fiz a vocês e porque vocês têm um coração bonzinho, embora eu acho que tenham. Eu amo vocês. Glória a Deus. Sabe, vocês podiam acompanhar o irmão Fernando aí, né? Não, tira a máscara, eu quero ver. É atitude, é posicionamento. Ele diz, então, agora pois, preparem-se, se levanta. Para de chorar, enxuga as lágrimas, levanta. Preparem-se, atitude e posição. Olha o que ele diz, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. O que é isso? Promessa. Ele está falando acerca de aliança. Como eu prometi a Moisés. Como prometi a Moisés, ele disse, eu fiz uma aliança com Moisés. Eu prometi algo. E se eu prometi, eu vou? Deus tem promessa na tua vida? Deus tem promessa para essa igreja? Amém. E é nisso que nós precisamos firmar os nossos olhos. Promessa, aliança. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. O que é isso? Visão, alvo e foco. Ele está dizendo, traça a rota, estabelece meta, alinha, anota aí, demarca. Olha, o que ele fez com Abraão? Abraão, pega a areia do mar e conta. Não consegue? Será assim a tua posteridade. Abraão, olha as estrelas dos céus, consegue contar? Quem já fez essa proeza de tentar contar? Eu tentei já. Aí veio uma pessoa e disse, não fica apontando para o céu que vai dar berruga no nariz. Já ouviu essa? Aí dispara, né? Como é que eu vou contar se eu não apontar? Ele está falando sobre visão. Enxerga, tu está enxergando, Josué? É desde lá até lá. Sem tirar e sem colocar nada. E é isso que eu tenho para vocês. Irmãos, para nós é muito claro aonde Deus quer nos levar. O que nós precisamos? Que os irmãos confiem e nos acompanhem. Porque nós vamos marchar, irmãos. Nós estamos marchando, irmãos. Nós não vamos parar, independente das críticas, porque nós temos promessas. Deus nos estabeleceu uma aliança. Nós não estamos aqui para elevar o nosso nome. Nós estamos aqui por causa dele. Foi ele que nos chamou. Essa obra é dele. Essa porta está aberta por causa dele. É ele quem sustenta, é ele que provê. Nós não vamos parar, irmãos. Você precisa entender isso e se agarrar em nós. Porque nós não vamos parar.
Os nossos olhos não estão limitados por aquilo que nós vemos. A nossa lente é a fé. Se aqui eu não estou vendo direito, eu boto a fé. Aleluia! Aleluia! É de lá até lá! Então nós vamos marchar. Amém? Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O que é isso? Mais uma promessa. Quando ele reforça a promessa, no primeiro, ele estabeleceu um contrato. No segundo, ele carimbou o contrato. Ele está dando uma garantia. E a garantia é qual? A presença dele conosco. Porque no primeiro ele só disse que seria com ele como foi com Moisés. No segundo dia, na segunda promessa ele diz: eu estarei contigo. Irmãos, e se Deus está contigo, se Deus está comigo, se Deus está conosco, quem pode nos deter? Quem pode nos parar? Um Covid? Não. Nada e ninguém pode impedir o seu agir. Porque Ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor de tudo e de todos. A terra está segura sobre a palma das suas mãos. Num estalar de dedo hoje, agora, Ele diz: deu. E deu. Você crê nisso de fato? E ele continua: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Ele, muito corajoso, porque não seria fácil, mas ele prometeu que estaria com ele. O que significa isso que nós lemos? Mais uma vez, atitude. E atitude é motivação, ou seja, o motivo para a ação. Qual era o motivo para a ação de Josué? A promessa que Deus havia feito de herdar a terra. Ele já tinha prometido aos antepassados. O propósito, ou seja, quando ele diz: eu prometi para os teus antepassados, ele está dizendo para Josué: ei, você é uma pessoa inserida num propósito maior. Eu tenho propósito, eu tenho planos. Você e esta nação, este povo, fazem parte de um propósito maior. Eu e você aqui fazemos parte de um propósito maior. Não começou em nós e também não vai terminar em nós. Fazemos parte de um propósito maior, precisamos deixar um legado, precisamos deixar uma herança, precisamos levantar pessoas, precisamos influenciar vidas, precisamos fazer discípulos, precisamos ganhar almas. Vai além de nós. Este era a motivação de Josué. Motivo para a ação. Oh, uau, entendi o propósito. Não diz respeito a mim. Não diz respeito a mim, não é o eu cantar. Não é acerca... Irmãos, não tem nada a ver com eu pregar aqui na frente. Não é sobre mim. Eu estou aqui cumprindo a minha função. Eu digo para alguns, quando eu chamo num canto, porque alguns, tem algumas situações que a gente chama, às vezes, para conversar, Aí eu chego e digo: poxa, está errado o procedimento. Aí eu disse: não fiquem tristes comigo. Vários de vocês já aconteceu isso, Não fiquem tristes comigo. Porque não é respeito a mim. É sobre o propósito pelo qual Deus me colocou onde me colocou. E esse é um pensamento que todos devemos ter. Ele continua: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. O que significa isso? Uma advertência. Tenha atenção, seja atento.
advertindo, seja atento. Não se desvie, não desvie o teu olhar. Não perca o foco, não mude a tua atenção. Tem a historinha do cavalo, né? Porque que ele usa aquele negocinho ali quando está na estrada, né? Justamente para que nada tire a sua atenção. O carro, o para-brisa do carro é bem maior do que o espelho retrovisor. Você já percebeu isso? Óbvio, né? Por quê? Porque a gente tem que olhar mais para frente do que para trás. Foco. Atenção, advertência. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Não deixe de falar. Medita, falar e meditar, falar e meditar, falar e meditar na palavra. O que significa isso? Profetizar. Profetiza, fala coisa boa. Profetiza que Deus está conosco, que Deus é presente. As pessoas, às vezes, elas carregam mais coisas negativas do que palavras positivas. Se você estiver perto de alguém que só fala coisa negativa, se você senta num setor com uma pessoa negativa, peça, pelo amor de Deus, para o seu chefe tirar você dali. Porque senão você vai ficar doente. Quem já viu aquele episódio do Chaves? É do Chapolin Colorado, na verdade. Que tem 2 caras doentes. Que quem faz o papel é o seu Madruga. Aí o cara tá doente lá. E aí o cara, ele troca o prontuário do paciente para o que estava bom. Ele começa a dizer, caraca, mas tu tá ruim, né? Ele diz, não, eu tô bom. E o que estava ruim, ele diz, nossa, mas tu tá top já, né? Dá para ir para casa. E todo dia que ele vai lá visitar, ele troca o... Termina como? Aquele que estava bom, ficou ruim. E o que estava ruim, ficou bom. Por quê? Palavras. Foi o que ele ouviu todo dia. Palavras. Não fique perto de pessoas que fica largando coisa negativa. Saúde mental. Isso aqui ele está dizendo, ó, tenha saúde emocional, mental. De que forma? Ouvindo e falando a palavra todo dia, a todo momento, no caminho, sentado em casa, tomando chimarrão, no trabalho, no carro, coisa boa. Irmãos, vocês não imaginam o que seria da gente se a gente não tivesse esse filtro aqui, ó. Sabe por quê? A maioria das coisas que chegam em nós são problemas. A maioria das coisas que chegam em nós são pepinos. Pepinos, abacaxis. Quem trabalha na área, quem é psicólogo, terapeuta, também é assim. Se a pessoa não tem um filtro, ela fica maluca. Oi? Pastor? Pastor, é? Pastor também é assim. Tu passa ouvindo coisa. Tu fica louco. A Lediana diz pra mim, volta e meia, tu não tá ficando meio louco? Eu disse, olha, meus cabelos estão branqueando. Mas esses dias eu entrei debaixo do chuveiro, quando eu vi, eu tava com os óculos na cara. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder, que é isso? Aí a Lediana disse, o que tu fez? Eu desliguei o chuveiro, fui lá e tirei o óculos. Ela disse, mas não precisava, era só botar do lado. Não, o pastor Osni participou com a gente de uma reunião aqui esses dias, eu tava com o tênis trocado. Um pé de uma cor, a Prazer estava junto, um pé de uma cor, outro pé... Os dois eram pretos. Os dois, o bom é que os dois eram Ferracini. Eu percebi que eu não estava tão louco. É Ferracini? É.
Eu percebi que eu não estava tão louco. Só que um era fosco e o outro era... Só que o problema de tudo é que isso era 22 horas. E eu saí de casa de manhã daquele jeito. Eu fiz um velório daquele jeito. Super animado, vamos lá. Cheguei aqui, aí eu tava com os pés assim na reunião, e eu só percebi que eu tava com os pés trocados, com os calçados, porque eu tava mexendo, enquanto alguém falava na reunião, eu ficava mexendo a perna assim. E aí eu lembrei de si, a Lediana disse que eu não tenho que ficar agitado, assim, quando alguém tem que estar falando, eu tenho que ficar quietinho, só prestando atenção. A pessoa falando e eu lembrando a instrução. Aí quando eu olhei pra minha perna, eu disse pra ela, para quieta. Aí a perna parou quieta e eu olhei pro tênis. Aí eu baguncei a reunião. Porque eu disse, vocês estão vendo? Aí, vendo o quê? Então é mais ou menos assim, irmãos. A vida da gente não é fácil. Orem por nós. Cadê meu óculos? Alguém viu meu óculos? Ué, tá aqui assim, ó. Ou tá aqui, né? Meu Deus, é meu celular. Senhor. Não, com história de celular a gente nem conta, né? Porque... Irmãos, é embaçado. Mas o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. É muita informação. Vamos lá. Se a gente não praticasse isso aqui, irmãos, meditar, e a gente precisava só um pouquinho mais de relaxamento, assim, sabe? Daquela... Olha, se eu seguisse contando aqui, os irmãos iam me internar. Eu tenho que começar a parar de contar aqui, senão você dizer, ih, não dá mais pra ouvir esse louco aí. Vou parar por aqui, tá de bom tamanho por hoje, né? Não é momento para eu ficar abrindo meu coração. Tem que procurar o terapeuta, a psicóloga, sei lá, alguma coisa. Aí eu abro, daí eu rasgo tudo, né? Ele termina com a condição e reforçando o que ele já havia prometido. Ele disse, eu te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanimes. Em outra tradução diz, tenha bom ânimo. Amém? Como restaurar o ânimo, então? Postura espiritual. Por isso o propósito da oração. Postura de entendimento. Não é pela vontade. Que nem o cara acorda pela manhã, tá chovendo, e diz, não dá, ruim para trabalhar hoje, né? Ele lembra que ele precisa de um salário, na hora ele já recupera o ânimo. E pula da cama. Vai tomar um banho e segue a vida. É assim ou não é? Entendimento. Entendimento. Postura. Postura espiritual, oração, palavra. Postura de entendimento, lutar contra a nossa alma. Lutar contra... aconteceu uma situação, eu disse, isso é de Satanás, eu vou permanecer firme. Lutar contra a alma. Entendimento. Irmãos, se nós, como líderes, nos movermos por emoção, a gente não vai ser um grupo de obreiros. A gente vai ser uma creche. Porque criança é a base de emoção. Meu brinquedo é meu. Aí o outro, em vez de dizer, não, beleza. Tá, o brinquedo é teu. Porque o adulto, se uma criança tomou o brinquedo, o adulto pensa assim, daqui a pouco, o que o adulto pensa? Daqui a pouco ele larga. Agora a criança diz, não, é meu. Quer provar para outra criança que é dela. O adulto diz, não, beleza, vai lá, é teu. Daqui a pouco largou, pega de volta. Entendimento. Postura de fé. A alegria do Senhor é a nossa força. Rejeitar palavras de morte.
rejeitar palavras negativas, voltar a sonhar. Sem sonhos não há vida. Quando uma pessoa deixa de sonhar, ela já morreu. Eu vejo o pastor Osni falar bastante isso. Quando uma pessoa deixa de sonhar, ela já morreu. Estamos reposicionando e ajustando as nossas estratégias. Porque nós falamos há poucos dias aqui, concluímos no domingo, a série de mensagens sobre uma família saudável. Por quê? Porque a nossa preocupação não está em ter uma igreja aparente, uma igreja cheia de gente vazia, uma igreja que não manifesta os verdadeiros frutos de transformação. Isso começa onde? Dentro das nossas casas. Se os irmãos vêm acompanhando as mensagens de domingo e de quarta, domingo e de quarta, domingo e de quarta, os irmãos estão entendendo para onde Deus está nos levando. E a palavra, muitas vezes, não é uma palavra que a gente diz, uau, que legal. Não, é arroz e feijão, não tem aqueles negócios de Masterchef, sabe? Sabe, que bota um verdinho e faz um glamour ali. Não tem floreio, não tem frufrus. O que eu posso dizer aqui? Não tem frescura. Não, mas não tem pirotecnia. Essa é a palavra. Não tem, irmãos. É grosso o negócio, assim, é bruto, porque eu sou gaúcho. Então alguém até pode dizer assim, não gosto do jeito do pastor. Não tem. Porque não é o nosso foco. Qual é o nosso foco? Transformar vidas. E o que é que transforma as pessoas? A verdade, a palavra. Então qual é o nosso compromisso? Gastar tempo ensinando a palavra, porque só a palavra transforma. Eu não transformo ninguém. Posso plantar bananeira aqui, andar em perna de pau e cuspir fogo. E isso eu sei fazer. É verdade, sei fazer. Hoje eu não sei se eu consigo mais virar cambalhota aqui no altar, virar pirueta aqui. Né? Estou um pouquinho acima do peso. Mas tudo isso, quando adolescente, eu fazia. Malabares. Isso pode até atrair, mas não transforma. Vocês estão entendendo o propósito, o alinhamento de Deus? Por que o nosso propósito de clamor? Para juntos em unidade acharmos a forma e a maneira certa de fazer. O que fazer nós sabemos, que é ganhar almas, edificar a igreja, prepará-la para a volta de Cristo. O que fazer nós sabemos. O como fazer é que em unidade de oração nós precisamos encontrar. Em unidade de oração. Como é bom quando você vai ajustar uma situação com alguém. Por exemplo, tive uma situação para ajustar com o Guilherme. Um exemplo só, tá? Tive que ajustar um negócio com o Guilherme. E tava errado, tava ruim. Não tava certo o negócio. Sabe aquele negócio que estava bom, que era para melhorar, que parece que piorou? Estava assim. Mas nós temos unidade de propósito, nosso coração está aliançado, a gente ora pelo mesmo propósito, estamos unidos. Por mais complexo e complicado que seja aquela situação, a gente vai terminar abraçado. A gente vai terminar orando. A gente vai terminar dizendo... O Guilherme vai olhar bem e dizer, nossa, cara, eu amo meu pastor. E eu vou dizer, caraca, eu amo o Guilherme. Ele fez burrada, mas eu amo ele. Porque nós estamos em unidade de propósito. E a oração faz isso. A oração nos reposiciona para o lugar onde Deus quer que estejamos. Muito mais do que nós reposicionarmos a mão de Deus. A gente acha que a oração a gente vai mover a mão de Deus. Move. Mas muito mais deve mover o nosso posicionamento. Amém?
Quanto tempo leva para edificar uma igreja saudável? Essa pergunta eu tenho feito. Quanto tempo? Quanto tempo leva para evidenciar os frutos? Depende da qualidade da árvore. Depende da natureza dela. Tem uma que dá fruto no inverno? Depende. O que precisa para que uma igreja seja saudável? Critérios. Os critérios evidenciam os princípios. Irmãos, critérios. Critérios. E isso para quem está aqui na frente é complicado. Não, tem critério. Bom é quando não tem critério nenhum. Daí, critérios. Os critérios evidenciam os princípios. Quando não há critério, não há padrão algum. Pode existir uma produção em série, mas ela pode ser totalmente fora do padrão. Uma produção em série. O objetivo é só produzir. Chega lá no final, produção em massa. Não, ela tem que ser produção, mas tem que ter o padrão. O reino de Deus tem ordem, tem padrão, tem princípios. Qual é o nosso desafio? Estabelecer o padrão do reino, não o nosso. Não a nossa vontade. Não fazer do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente acha, do jeito que Ele quer. Porque Ele é o Senhor. E aí, a gente viu para Josué, né? Não se aparte da sua boca o livro dessa lei, medita. E para Timóteo 4:2 também ele diz, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. E aí na continuidade, no versículo 3 que ele diz, porque virão dias maus. E aí ele dá a descrição, lê lá na Bíblia, lê lá. 4, Timóteo 4:2 e 3. Ele diz, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Prega a palavra toda hora, não fecha a tua boca, Timóteo. Porque vai vir dia embaçado, cara. Eles vão se desviar do verdadeiro ensinamento. Os homens serão gananciosos. E ele vai dizendo lá. Lê lá. Estabelecer padrão gera desconforto. Não atrai multidão. Necessita comprometimento, renúncia e entrega. Nós estamos gravando isso aqui. É bom a gente ouvir depois de novo, tá? O maior desafio de um líder não está em chegar ao destino, e sim levar seus liderados até lá. Por isso que a gente bate forte. Porque não diz respeito a eu chegar. É vocês chegarem lá. O sucesso de um líder não está em quantas pessoas ele atraiu, mas em quantos líderes ele gerou. Por isso que a gente bate forte. Aquele que chega sozinho pode acabar descobrindo que não chegou a lugar nenhum. Então, irmãos, somos um corpo, amém? Precisamos chegar juntos. E eu termino compartilhando algo com vocês eu tive uma reunião com a liderança dos jovens há poucos dias atrás, e a nossa reunião eu levei aqueles quadros de treinador de futebol, né? Para que eles pudessem enxergar. Hoje eu vou desenhar para vocês. E eu fiz uma aplicação para eles, sobre algumas coisas que nós estamos falando aqui, inclusive. Porque a gente vinha percebendo, de um modo geral, a começar na gente também. A gente vinha percebendo, assim, sabe, uma apatia. Disse, não, vamos nos levantar. Está amarrado isso aí em nome de Jesus. E aí, então, a gente estava conversando com alguns líderes principais, de ministérios, setores, falando, sei, palavra de vida, Deus tem promessa, e instigando. Fizemos um propósito de oração, e conversando com a liderança, eu dei o exemplo para eles de um time de futebol e seu técnico. Pensa comigo, um time ele tem um objetivo, qual é? Vencer o campeonato? Para-te. Vencer o campeonato, participar, é o que vale. Conta, né? Isso aí é mentira que a gente inventa para as crianças, né? O que vale é participar. Não, né?
Entrou para ganhar, investiu dinheiro, e é tempo empregado ali, e a carreira que está em jogo, entra para ganhar. E de que forma que ganha? Fazendo gol. E para fazer gol tem que treinar. Não é só fazer gol, é também levar. Não adianta fazer 5 e tomar 10. Tem que treinar, então o objetivo é claro, ganhar o campeonato de que forma? Fazer gol. Fazer gol, negada. Vamos fazer gol. Mas ninguém chega, já viu o treinador chegar lá e diz assim, ó, bora, negada, vamos meter gol hoje. Não, tem que ter uma estratégia. Aí pensa comigo, esse time fez gol, final de campeonato. Final de campeonato. Tipo Flamengo e Grêmio, aquilo lá eu vou ter que ir para a cura interior por causa daquilo. Tá? Sangue de Jesus tem poder. Ó, que final de campeonato, foi para final o negócio. Tá lá, expectativa 1000, a galera fixada na frente da TV. Todo mundo maluco. Um time treinou de um lado, o outro treinou do outro. O técnico, junto com o seu time, montou uma estratégia. Estudaram o adversário, treinaram, se prepararam. E aí chega o jogo. E as coisas não saem como preparado. É mais ou menos assim que a gente tá, irmãos. Arrancamos o ano, pá! Vamos para cima. Dá-lhe para não tomar-lhe. E aí, Covid-19. Eu ia contar uma piada aqui, mas não vamos. Não saiu como preparado. 5 minutos do primeiro tempo. Uma bola cruzada na área, escorrega na cabeça do zagueiro e ele faz gol contra. Desespero para a torcida. O cara tá lá jogado no chão, chorando, desesperado. Meu Deus, como que esse cabeçudo me faz gol contra? A torcida quer matar ele. O que o time faz? Mata ele? O que o time faz? Bora, cara! Levanta a cabeça! Ou vai pro banco, seu pereba. Vai sentar, seu pereba. Não é isso que faz. Ele vai encorajar. Bora, cara! Vamos lá, a gente precisa de você. Equilíbrio. Vamos lá, 15 minutos do primeiro tempo. O segundo gol. O cara chutou a bola do meio de campo, pingou na frente do goleiro, mão de alface. Uf. Bola entrou. Aí tu olha, esse goleiro varziano, manda jogar lá no Aimoré. Esse pereba, como é que mão de alface, o cara fala tudo. 15 minutos do segundo tempo. Final de campeonato. Não tem jogo de volta. É o jogo da vida. Meu Deus do céu. E aí, nos 25 minutos do primeiro tempo, pênalti para nós. Aleluia. Aí vai lá o Luan bater o pênalti. Meu Deus do céu. Ele bate que nem uma moça na bola. Eu disse, sempre quando eu vejo bater, eu digo, bota um homem para bater nessa bola. Eu fico maluco. Eu disse, cara, minha avó bate com mais firmeza na bola. Aí bota o Luan para bater, meu Deus. Eu quase morro. Aí o que o Luan faz? Empurra a bola assim nas mãos do goleiro. Tinha um caso de amor com o goleiro, só pode. A gente perdemos o pênalti. Era a oportunidade de virar a situação. Eu pergunto para vocês, irmãos. Nem tudo está tão ruim que não possa piorar. Nos 30 minutos do primeiro tempo, vai lá, aquele time filha da mãe com um ataque rápido e mete o terceiro gol no primeiro tempo.
Como que fica a cabeça e o emocional desses jogadores que estão tomando 3-0 no primeiro tempo final de campeonato? Eles treinaram, organizaram as estratégias, o lateral já está lá no meio de campo. O atacante já está desesperado no meio do campo, querendo pegar a bola para resolver sozinho. O time desestabiliza totalmente. Perde o... Porque isso é do ser humano. Desorganizou totalmente o time e o técnico sem... Eu não podia ser técnico. A Lediana já disse para mim que tu podia ser qualquer coisa na vida, menos técnico de futebol. Porque eu acho que eu ia entrar correndo, eu ia engolir aquela bola. Eu ia dizer, acaba o jogo aqui. Termina essa palhaçada. Eu ia jogar, eu disse, senta no banco aqui, eu quero jogar. Louco a criatura. Mas o desequilíbrio é natural. A situação que nós vivemos, irmãos, não era muito diferente. Sem essa loucura toda, essa adrenalina, mas a mesma situação. O mundo inteiro programado. Se tu falasse com empresários, eles diziam 2020 vai ser um ano lucrativo. Se tu falasse com as igrejas diziam 2020 é um ano de avivamento. Se tu falasse com as famílias, 2020 nós vamos comprar nossa casa própria. Todo mundo focado em crescimento e aí 3-0 no primeiro tempo. Nem na metade do ano estamos tomando de lavada. E aí a torcida gritando no nosso ouvido. Já perdeu. Aquelas coisas que a torcida grita, né? Vai pra casa. Sei lá o que é esse grito, né? Esse grito coisa feia, né? Não dá pra gritar aqui. Irmãos, o que ocorre? O desequilíbrio. Mas aí a gente tem uma esperança. Renato Gaúcho vai botar em ordem no intervalo. Tem um intervalo. Teve um jogo que eu disse, olha, se eu fosse o treinador, eu botava todo mundo pelado, assim, de toalha molhada. Bora! Vai, gurizada! Todo mundo, ânimo em vocês. Bora jogar bola, piazada. O que ele faz no intervalo? Ele ajusta o posicionamento. Ele organiza, ele revê a postura, redobra o esforço, estimula os jogadores. Vamos dar o nosso melhor, é o último jogo. Vamos dar um pouquinho mais. Corre mais, o cara já não aguenta mais correr, as pernas dele já estão caindo aqui do quadril. Ele diz, corre um pouco mais. Dar suporte um para o outro. O que não fazer? Achar culpado. Não, começa a achar culpado, desestabiliza a unidade do time. Resolver sozinho. Aquele cara que pega a bola lá na zaga e sai que nem louco, correndo que nem um desvairado, dá uma pedrada na cabeça dele. Sai jogando sozinho. Tô com a bola, cara. Sozinho. Jogar a toalha. Já que perdeu mesmo. Olha, se tem um negócio que é ruim, a gente assistir um jogo com um time que já jogou a toalha. Nós podemos perder, mas nós vamos perder de 3-2. Nós vamos para cima e vamos tentar virar o máximo que a gente puder esse jogo. Como que fica quem foi substituído? Do lado de fora gritando, bora! Não fica do lado de fora. Seu uva, Caio, seu uva! Não. O que faz? Bora, Caio, bora! Bora, Fernando, bora! Bora, Stuart, bora! Estimulando. Fica lá. Como que fica aquele que fez o gol contra? Na ducha, no vestiário, tomando banho. Como que fica o goleiro que tomou o frango? Fica lá, bota uns tijolos na mão dele lá. Como que fica o cara que errou o pênalti? Substitui esse uva e bota outro. Se tudo der certo, o time vibra e continua sendo time. Se tudo der errado, o time chora, mas continua sendo
time. Essa é a ideia. Todo mundo sabe, não, a gente deu o nosso melhor, hoje não foi um dia bom, mas a gente vai dar a volta por cima. O pior discurso do jogador de futebol é quando ele perde no final do campeonato, ele diz assim, ó, no próximo a gente volta com tudo. Mas, discurso de time. Quero terminar voltando ao início. Nosso tema do ano, maturidade, aprender para servir. Há 3 formas de aprender ou de adquirir maturidade. Provações, passar pelo fogo. Ensino, que gera experiência. E desafio, posto à prova. Provação, ensino e desafio. Essas 3 coisas geram maturidade. Nós vamos manter o foco. Vamos cuidar das pessoas, amém? Porque nós temos uma visão. Nós temos um ano ainda pela frente. Nós temos um propósito. Eu conversava com uma pessoa que a gente falava, um ano era para ser massa, era para... Eu disse, mas e por que não pode ser? Acabou o ano? Eu disse, meu filho, não acabou o ano, tem mais um segundo tempo ainda. Vamos para cima. Vamos levantar a cabeça, vamos manter o foco. O ano não acabou. Vamos manter o foco no alvo, na visão. Não foi o que eu ordenei vocês? Sejam forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Coloca a mão no teu coração, quero orar contigo. Eu espero que Deus falou com você o tanto quanto vem falando comigo nos últimos tempos. Essa é uma postura que não diz respeito apenas ao ministério. Essa é uma postura para a sua vida. Essa é uma postura para a sua casa, no seu trabalho. Essa é uma postura. Serás próspero em tudo aquilo que você fizer. Ânimo, ânimo. Lance fora as palavras de medo. Lance fora as palavras de desânimo. Lance fora as palavras negativas. Lance fora. Pai, obrigado por essa manhã, pela palavra que nós ouvimos. Obrigado, Pai, porque tens falado aos nossos corações. Obrigado, Pai, por cada servo, por cada líder, por cada voluntário, por cada obreiro. Obrigado, Pai, que essa palavra, ela fique, Senhor, enraizada nos nossos corações e nós venhamos rejeitar de sobre as nossas vidas todo engano, toda semente maligna que gera desânimo, que gera esfriamento, que gera, Senhor, fraqueza, que tapa os nossos olhos, Senhor, a fim de que nós não venhamos olhar para a visão que o Senhor nos deu, a fim de que nós venhamos desvirtuar do propósito do foco. Obrigado, Senhor, porque tens alinhado aqui um povo que está voltado à unidade. Alinha-nos num só coração, num só propósito, num só espírito, para que nós possamos fazer a tua obra e para que o teu nome seja glorificado. Nós assumimos esse compromisso de, através da palavra, através do Senhor, na tua presença, animar os nossos corações, porque em ti nós somos mais do que vencedores. Em ti nós recebemos as promessas. O Senhor está conosco. O Senhor não nos abandonou, independente das circunstâncias, das dificuldades. Pai, em nome de Jesus, nós nos firmamos no Senhor, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso consolo. O Senhor nos dá sabedoria e o Senhor nos direciona. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor?